Porque eu não acredito num adulto que não honre a sua criança. Porque eu, durante muitos anos, fugi de quem eu era quando criança. Porque aquela criança sofria. Então eu me tornei uma adulta antes da hora. Porque eu queria fugir daquela dor que era infantil. E quando eu descobri que essa adulta, estava adoecendo por não reconhecer as dores de sua criança, eu passei a me permitir usar rosa, usar slides alegres, com desenhos. Honra a Dona Cida, já comprei um quadro ali na frente, porque é isso. Quando eu enxergo a arte do outro, eu estou permitindo que a minha criança veja o colorido daquele quadro, o lúdico daquele quadro, a intenção daquela alma. E quem nós somos? Eu adorei que a Ju começou ali perguntando, apresentando quem elas eram. Quem nós somos? Tudo começa em mim. Eu não consigo inspirar ninguém. Eu não consigo ser ninguém se eu não reconhecer quem é aqui dentro. Porque às vezes eu crio um personagem. Por 12 anos eu trilhei no mundo corporativo, na indústria, que era do agronegócio, que era um ambiente extremamente masculino, e depois eu vim transferida para a capital com desafios bem grandes, e eu estava me tornando um homem. Não, Dai, não pode ser. As minhas amigas que me conhecem da época, Dai, tu nunca foi, tu sempre foi feminina, tu sempre usou saia, tu sempre usou batom e maquiagem. Não é isso. É a forma com que eu me sentia. E eu pensava que se eu fosse mulherzinha delicada, eles não me respeitariam. Então, embora eu fosse sempre feminina por fora, por dentro eu tinha a garra de um homem. Eu queria ser tão forte quanto eles. E se alguém ia arrastar um banco, eu ajudava. Não, sim. Isso, entende? Eu sempre estava indo além do que eu precisava. Porque eu não era frágil. Porque eu não era, sabe? Existia inconscientemente uma competição. Hoje a gente fala tanto, principalmente nesse meio feminino, em igualdade. Em querer igualdade. Nós não somos iguais. Nunca seremos. Então que a gente aprenda a honrar as diferenças. Que a gente aceite as escolhas que a gente fez. Isso é uma opinião muito particular da minha caminhada, na qual eu trabalhei muito, tive muito reconhecimento e fui muito feliz. Mas algo aqui dentro me dizia que não era aquele o caminho. Engravidei e um pouco antes de engravidar, 3 anos antes de engravidar, o meu coração me avisou que o dia que eu fosse mãe, eu não retornaria para o mundo corporativo. Era um tanto quanto estranho. Porque eu mudei de cidade, eu trouxe o meu marido, que mudou totalmente de vida, pela minha profissão. E agora aqui que deu tudo certo, eu vou largar? Vou. A fonte era muito quente. Era daqui de dentro. Dei uma postergada, troquei de empresa, eis que engravidei, planejado, e pedi demissão após a licença. E ninguém acreditava, até assim a horinha de assinar. Eles tinham certeza que eu ficaria. Porque eu amava o que eu fazia. Eu voava pelos corredores daqui. E eu saí em busca de mim mesma. Não pode ser, Dai, tu é aquela... Eu era. Parte de mim era aquela profissional. Mas tinha uma Dai que não estava sendo vista. Que não estava sendo experimentada por mim. E aí eu fiquei 3 anos, 2 anos e meio cuidando do meu Frederico. Teve todo um desafio da prematuridade, ele tentou vir de 6 meses, eu fiquei 45 dias deitada, sem ir ao banheiro, sem tomar banho. Resgatei muito da relação com a minha mãe, porque ela voltou a me limpar, literalmente. A filha que ela não limpou quando pariu, porque ela precisou ficar hospitalizada. Então, o quanto quando eu digo para a vida sim, eu quero viver, ela me apresenta o que faltou lá atrás. Ela diz, vive, e eu preciso aceitar. E por vezes as pessoas foram me visitar e eu corria muito mesmo,
né? Subia e descia 3 lances de escada no trabalho, né? E ficavam com dó. Nossa, Dai, porque eu ficava só no meu quarto, que tinha uma brechinha que dava para uma janela, uma árvore lá na frente, porque do lado tinha um prédio. E eu vivi os 45 dias feliz, honrando aquela parada, porque eu perdi muitos amores e eu estava viva. Então não era justo, por ter que ficar parada, eu me lamentava. E foi da minha escolha, foi uma confirmação do que eu estava disposta a viver. E foi o começo da descoberta de quem eu era. Não, Dai, mas tu já tinha começado o teu processo de terapia uns anos antes, quando tu teve o vitiligo. Sim. Aquele estresse, aquela correria e a negação de quem era aquela criança fez com que a minha pele me mostrasse que algo estava errado. Fez com que a minha pele dissesse: olha pra ti, veja bem quem tu és. E lá nesse processo de descoberta, de me olhar, já havia despertado um pouco para esse lado mais feminino. Mas no parar, no deitar e no temer durante 30 dias a vida do meu filho, foi que de fato eu vi o que era fé. Porque eu venho de uma família de fé. Eu tenho uma história de berço, quando a minha mãe ficou viúva grávida de mim, e com os 3 pequenos, a garra de se superar, de querer ser mais. Mas eu comigo, qual era o nível de fé? E quando tu tá à prova, porque a tua mãe sofreu e se superou e foi fantástico e é uma inspiração. Mas e tu, tem fé mesmo? Deixar o teu anjo aos cuidados de estranhos? Quer? E é por isso que hoje eu inicio sempre meus eventos em roda, honrando quem é estranho. Porque o estranho de hoje, nessa roda, pode ser o responsável pelo teu tesouro numa UTI neonatal. Eu passei a olhar mais para os estranhos, porque o estranho de hoje pode salvar minha vida amanhã. E é esse olhar que eu convido vocês a terem quando eu pergunto quem vocês são. Adorei a tua descrição, Dani. Obrigada. Por quê? Porque ela contou o que a foto representa para ela. Ela não tira foto com a câmera, ela tira foto com a alma. A alma dela conduz aquela lente. E o resultado daquilo ali nutre cada passo que ela dá, cada ousadia que ela tem. E é isso. Que almas vocês têm? O quanto delas vocês conhecem? Independente de sermos mulheres, dos nossos parceiros, filhas, filhos, quem nós somos para eles e para nós mesmas. Aqui eu entro na questão profissional, trabalho versus vida. Quando eu falei que, embora com uma apresentação técnica, eu falaria muito de vida, muito de forma lúdica, é porque durante muitos anos o que norteou cada passo do meu caminho foi a minha profissão. E hoje eu estou aqui a trabalho, eu tenho muitos compromissos profissionais, mas em primeiro lugar vem eu. Nossa, Dai, não vem o Frederico? Não. Porque se eu não estiver bem, eu não entrego o meu melhor para ele. A vida que eu digo é a nossa vida. E às vezes eu sou questionada por esta frieza de não usar que o Frederico é a minha vida. Não é. Eu posso partir antes dele, ele pode partir antes de mim. E um vai ter que seguir. Então nós temos que ter a consciência que somos seres individuais. E que eu posso ser cada vez melhor para mim, para beneficiar ele. Mas eu não tenho como querer o melhor dele
se eu for uma mulher, uma mãe, um ser que olha só para uma parte da minha vida, seja para o filho, seja para o trabalho, eu não vou estar entregando o meu melhor para aquela parte. E ontem ainda eu conversei com a Simone e a gente constantemente vai encontrando as pessoas que nos estimulam a reforçar os nossos conceitos, né? O quanto, quando as mulheres parem, elas abandonam o papel esposa, de certa forma, o papel empresária, ou abandonam o trabalho para se dedicar ao lar. São lindos esses movimentos, mas eles têm que durar um tempo. Eu preciso voltar a fazer o que me nutria como ser. Eu posso mudar, eu posso constantemente me transformar, mas eu preciso ter todos os pilares da minha vida alicerçados, nutridos e principalmente